Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos amigos do canal Drone Explore. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é mais um episódio da série Ruínas de Usinas. Nessa primeira parte, algumas fotos exclusivas tiradas com drone. Nessa próxima parte do vídeo, antes de iniciarmos as partes filmadas com drone, temos que voltar um pouco no passado e entendermos um pouco de sua história. No último dia 16 de agosto, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, determinou a criação do projeto de assentamento denominado Cícero Guedes. O movimento sem terra luta há mais de 2 décadas pela destinação das terras da antiga usina Cambaíba à reforma agrária, e o acampamento Cícero Guedes leva o nome do líder assassinado nas proximidades de Cambaíba, em janeiro de 2013, alguns meses depois da realização de uma das ocupações, em 2 de novembro de 2012, que deu origem ao acampamento Luiz Maranhão. Hoje, contaremos um pouco da história de Cambaíba, dos tempos do antigo engenho, sua transformação em usina de açúcar, sua crise financeira e a ocupação de suas terras por parte de seus antigos funcionários que perderam tudo após o fechamento da usina. Para entender a história de Cambaíba, devemos voltar ao século XIX, na antiga fazenda e engenho de Cambaíba, de propriedade da família Matos Pimenta. Como muitos portugueses lutando por uma vida melhor no Brasil, chegava em Campos na primeira metade do século XIX, Luiz de Matos Pimenta. Naquela época, Campos pertencia a uma região promissora, contava com mais de 700 engenhos de açúcar. Não podemos nos esquecer que todos eles utilizavam o trabalho de mão de obra escrava, a maior parte da população campista. No ano de 1856, a família daquele imigrante português já era proprietária da fazenda Cambaíba. Seu filho, José Francisco de Matos Pimenta, seria o responsável pela modernização do antigo engenho e pela criação da usina Cambaíba no final do século XIX. Cambaíba seguiria na administração da família até o ano de 1916, quando seria vendida ao capitalista Augusto Ramos. Augusto Ramos comprou Cambaíba em ótimo estado pelo valor de 2.300 contos. A usina possuía capacidade para a produção de 60 mil sacos de açúcar por ano e com uma promessa de chegar aos 80 mil sacos graças ao maquinário moderno que chegaria todo importado dos Estados Unidos. Na venda foram incluídos um total de 2.000 cabeças de gado, 20 quilômetros de estrada de ferro própria e 300 alqueires de mata virgem, possibilitando assim muita madeira para a usina. No ano de 1932, Cambaíba seria novamente vendida para o capitalista Luiz Guaraná. A administração de Cambaíba por parte de Luiz Guaraná foi marcada por uma evolução na qualidade de vida dos trabalhadores locais. Luiz era atuante na política local, foi o responsável pela fundação do Partido do Trabalhador de Campos em 1922, e lutava contra as condições precárias de trabalho. Guaraná fundou uma escola na usina, sala de cinema e clube para os funcionários. Na segunda metade do século XX, Cambaíba novamente estaria sob nova administração, dessa vez com o político campista Eli Ribeiro Gomes, responsável por aumentar suas terras comprando a massa falida da usina de Santo Antônio. Sob a administração da família Ribeiro Gomes, Cambaíba seria conhecida anos depois por um terrível fato: ter sido utilizada para incinerar os corpos de opositores da ditadura militar brasileira. A versão sobre a queima de corpos virou notícia nos jornais de todo o Brasil quando o ex-delegado do Departamento de Ordem Política e Social, Cláudio Guerra, afirmou que utilizou os fornos do local para incinerar os corpos de 12 presos políticos, entre 1973 e 1974, durante a ditadura militar. Em 2014, Guerra foi até a Cambaíba e mostrou detalhes de como eram feitas as incinerações dos corpos, usando manequins. No ano de 2018, a Rede Globo denunciava a destruição misteriosa dos antigos fornos da usina. Segundo a reportagem, uma professora da Universidade Federal Fluminense que dava aula prática no local identificou a destruição dos fornos. Cambaíba teria sua falência decretada no ano de 1993, deixando muitos funcionários em situação de miséria. O complexo da Cambaíba era formado por 7 fazendas somando cerca de 3.500 hectares. Em 1998, a área foi decretada pelo governo federal para fins de reforma agrária.
29 anos após o fim do regime militar, as ruínas do forno da usina Cambaíba viraram cenário de investigação para esclarecer as mortes de militantes políticos contrários à ditadura que foram queimados nos anos 70. Na tarde de ontem, o Ministério Público Federal de Campos realizou uma reconstituição dos crimes. O ex-delegado e ex-membro do Departamento de Ordem e Política Social, Cláudio Guerra, colaborou com o trabalho da Comissão da Verdade do MPF. Ele admitiu que sabia que os presos eram torturados, mortos e, em seguida, incinerados. Em depoimento ao MPF, Guerra voltou a confessar que teve participação nas mortes. Segundo ele, tudo era autorizado pelo então vice-governador do Rio, Eli Ribeiro Gomes, que na época era proprietário da usina. A luta pelas terras de Cambaíba seria protagonizada por muita violência e no ano de 2013 seria brutalmente assassinado o líder do movimento Sem Terra, Cícero Guedes. Segundo apurou o site Brasil de Fato, Cícero tinha uma enorme capacidade de articulação e mobilização política. Foi uma das principais lideranças do MST no estado do Rio de Janeiro, influenciou e foi fundamental na formação de estudantes em nível de graduação e pós-graduação da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Natural do interior de Alagoas, ainda criança, Cícero foi submetido ao trabalho análogo à escravidão em monoculturas de cana-de-açúcar. Assim como outros milhares de trabalhadores negros e pobres da região, resolveu migrar para o Sudeste e tentar a vida com esposa e filhos. Em Campos dos Goitacazes, voltaria a trabalhar no plantio e colheita de cana no começo da década de 1990. O trabalhador rural foi brutalmente executado com tiros na cabeça e nas costas, numa estrada rural perto do assentamento Osiel Alves, em Campos dos Goitacazes. Em 2019, em um julgamento relâmpago, o principal suspeito por ser o mandante do crime foi inocentado por um júri composto em sua maioria por estudantes da Faculdade de Direito de Campos por 4-2 votos. Visite você também o canal da Enciclopédia Campista. Lá vocês encontrarão imagens exclusivas de parte da história campista e de algumas localidades próximas. Nessa próxima parte do vídeo iremos começar nosso sobrevoo com drone sobre as ruínas da antiga usina Cambaíba e ver como está nos dias atuais. Fiquem conosco até o final desse vídeo. Vejam, imagens exclusivas produzidas exclusivamente para vocês aqui do nosso canal.
É isso aí, meus amigos, por hoje é só. Muito obrigado a todos por assistirem a mais esse vídeo. Fiquem ligados em nossa programação de vídeos novos, todas as quartas-feiras às 17 horas e aos domingos às 8 horas e no decorrer da semana. Sempre tem vídeos extras. Um grande abraço a todos e até o próximo.